João 19, versículo 29 até o 34, vai dizer: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num risopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, e logo saiu sangue e água. Glória a Jesus. Diante desse texto que nós lemos nessa noite, nós queremos falar, embasado nessa passagem bíblica, o tema: mas porque eles quebravam as pernas do crucificado. O cordeiro não morreu por asfixia, mas sim imolado. Vou repetir: mas porque eles quebravam as pernas do crucificado. O cordeiro não morreu por asfixia, mas sim imolado. Lendo já algumas vezes essa passagem bíblica, e uma certa vez, eu acho que em 2010, quando eu fui até Salvador para estar ministrando a palavra de Deus, baseado em João capítulo 12, versículo 32, quando fala: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Lendo essa passagem, fui pesquisar, na verdade, o que significava, o que é que Jesus estava falando: enquanto eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. E isso dizia, significando de qual morte havia de morrer. E eu precisei estudar essa passagem bíblica para poder chegar ali e transmitir um estudo dentro desses dois versículos, e que o Senhor me deu graça, e indo também buscar alguns relatos, algum tipo de conhecimento, eu pude passar por essa passagem, aonde novamente quero pontuar em João capítulo de número 19, versículo de número 31, dizendo: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. E ontem, terminando de ler o livro ou o Evangelho de João, parei-me nesse versículo e fiz-me a pergunta: o porquê eles quebravam as pernas dos crucificados? Porque eles quebravam as pernas daqueles que estavam crucificados, e dentro disso eu entendi que o cordeiro não morreu por asfixia,
asfixia, mas sim imolado. O cordeiro não morreu por asfixia, mas sim imolado. Antes, mais do que tudo, para nós entendermos o porquê que eles quebravam as pernas do crucificado, e o cordeiro não morreu por asfixia, e sim imolado, nós iremos falar sobre o local do suplício, o local da crucificação, ou iremos falar sobre a cruz. Nós não iremos falar sobre o que antecede o crucificado ou o condenado, que é levado sobre a cruz, o que lhe acontece ou o que lhe sucede, como assim sucedeu e aconteceu com Cristo. Mas nós iremos falar acerca ou sobre o local do suplício, que é a cruz, e porque o cordeiro não morreu por asfixia, e sim imolado. Mas antes, mais do que tudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós iremos explicar ou falar sobre quem foi que inventou a cruz. Quem foi que inventou, quem teve a mente pensante para que a cruz fosse inventada como uma forma de tortura e morte horrenda daqueles que eram condenados. Segundo os relatos, quem inventou a morte de cruz foi os assírios. Quem inventou a morte de cruz foi os assírios. Mas por que a história diz que foi os assírios que inventou a morte de cruz? Segundo os relatos, entre o ano 900 antes de Cristo e o ano 600 antes de Cristo, aproximadamente, a Assíria tornou-se uma grande civilização, uma superpotência tecnológica, graças à riqueza de seus mercadores e à crueldade dos seus exércitos. Os assírios tiveram o cuidado de deixar testemunho, não apenas de seu poder, mas também dos cruéis castigos que impuseram aos seus rivais. Segundo um determinado professor chamado Pérez, aponta que as informações mais antigas disponíveis vêm de algumas decorações dos palácios antigos ou dos palácios assírios. Por isso se aponta dizendo que foi os assírios que construíram a cruz, louvado seja Deus, como local de suplício e de morte horrenda. Havia nas paredes relevos como desenhos que representavam algumas batalhas e conquista e a forma como os prisioneiros eram executados. Aparece a técnica da empalação, algo semelhante ao que seria uma crucificação. Aparece em desenhos na parede algo como a empalação, a semelhança que seria a crucificação. Um desses relevos mostra prisioneiros pendurados em poste, como um poste inserido em suas costelas, após a conquista da cidade israelita de Laques por Senaqueribe em 701 antes de Cristo. Observe que foi a Assíria que inventou a morte de cruz. Foi a Assíria que inventou a morte de cruz. Segundo também alguns historiadores, este método de castigo cruel foi usado sistematicamente pelos persas no
no século 6 antes de Cristo, os persas tinham a ideia de que a pessoa que cometesse um crime horrendo, eles não podiam de modo algum morrer com o seu corpo tombado no chão. Por isso eles o penduravam numa cruz. A crucificação era considerada a pior. Observe, existia na antiguidade 3 mortes brutais para assim levar o condenado a morrer. O primeiro era a cremação, cremava a pessoa viva. A segunda era a decapitação. A terceira era a crucificação. Mas a que excebia a todos era a crucificação. Então, antes mais do que tudo, para nós entendermos o porquê eles quebravam as pernas do crucificado e porque o cordeiro não morreu por asfixia e sim imolado, queremos dizer e apresentar e falar que quem inventou a morte de cruz foi os assírios, foi seguido pelos persas e depois utilizado pelos romanos. Agora você vai entender o que é que acontecia com a pessoa que era colocada sobre a cruz, sobre o madeiro. Quando o condenado estava preso na trave horizontal, era levantado e fixado na estaca vertical que já estava cravado no chão. A pessoa era cravada na haste, louvado seja Deus, horizontal, levantava a pessoa já cravada e prendia aquela haste horizontal na vertical, o poste que já estava cravado no chão. Aí diz, os pés podiam ser amarrados ou pregados no poste vertical, naquele que estava apontando a ponta para cima. Um de cada lado poderia pegar os pés, um de cada lado, ou os dois ao mesmo tempo, um em cima do outro. Nesse caso, o único prego era cravado um em cima do outro nos metatarsos de ambos os pés, enquanto os joelhos estavam flexionados. A dor era inimaginável. Muitos nervos eram tocados. Imagina aí um prego do tamanho, sei lá qual, atravessar o metatarso dos pés, essa parte do frontal dos pés, até tocar a madeira do outro lado. Além da dor inimaginável, os nervos eram tocados, e nós sabemos que os nossos pés são cheios de nervos. Ali naquele exato momento, quando o prego era colocado e aplicado sobre o metatarso do primeiro pé, que colocava um sobre o outro, a dor era inimaginável. Nós não sabemos o tamanho dessa dor, e também tocava-se nos nervos. Se você apalpar os seus pés, você vai ver que é cheio de nervos. Aí o condenado tinha que forçar as pernas naqueles pregos para poder sentar e respirar. Observe como era cruel a morte de cruz. O condenado tinha que forçar as pernas naqueles pregos para poder sentar e respirar. Na época da crucificação antiga, havia algumas crucificações em que os algozes colocavam uns bancos pregados na cruz. Essa prática fazia com que a vítima crucificada viesse ter mais tempo, mesmo estando crucificado. Eles colocavam um banco naquela haste vertical
fiscal aplicava para que a pessoa se sentasse naquele banco e passasse dias a fio ali, sendo atormentado, aterrorizado em saber que iria morrer. Olha que coisa terrível. E nessas tentativas dele, louvado seja Deus, do condenado a lutar para sobreviver, ou louvado seja Deus, porque tinha a crucificação como a de Cristo, eles não colocaram um banco, então tinha crucificação que não tinha banco, a pessoa ficava crucificada, louvado seja Deus, as suas mãos ali na haste horizontal e os seus pés presos na haste vertical, e eles ficavam de braços abertos, e ali quando ele forçava, aleluia, perdia-se muito sangue, havia uma dor tremenda, mas se não fizessem isso, morria sufocado. Vou repetir, nessas tentativas da crucificação, o condenado fazia de tudo para não morrer. Tinha cruz que botava um banco e a pessoa ficava sentada e demorava dias para morrer, mas tinha cruz como a de Cristo, não tinha um banquinho ali apregado para ficar sentado. Então nessas tentativas perdia-se muito sangue pelas partes dos orifícios dos pregos ou pelo flagelo que a pessoa tinha sofrido antes de levar a cruz para ser crucificado. Havia além disso uma dor tremenda e insuportável, louvado seja Deus, mas se não fizessem isso para tentar permanecer vivo, morreria sufocado. Em muitos casos era uma morte lenta, alcançada após uma falência múltipla dos órgãos. Em muitos casos era uma morte lenta, alcançada após a falência múltipla dos órgãos. Por que falência múltipla dos órgãos? Porque a pessoa ia perdendo o sangue ia saindo, e todos os órgãos dependem do sangue. O coração é que bombeia o sangue para todas as partes do nosso corpo. Então o sangue ia diminuindo, e ali as pessoas, os seus órgãos internos iam morrendo. Os condenados sofriam diminuição do volume de sangue devido à perda traumática de sangue e desidratação. Lembra-se que Jesus disse assim: tenho sede? Lembra-se que Jesus disse: tenho sede. Então os condenados sofriam diminuição do volume de sangue devido à perda traumática de sangue e desidratação, mas talvez principalmente por insuficiência respiratória, perca de sangue, desidratação e insuficiência respiratória. Se lembra que eu disse que o cordeiro, ele não morreu por asfixia, mas imolado? Nós iremos chegar lá. Aí vem, muitos morriam por asfixia, horas de agonia. A crueldade da execução também se refletia no fato de que muitos dos executados demoravam dias para morrer, embora também pudessem morrer em questão de poucas horas. A crueldade da execução também se refletia no fato de muitos executados demoravam dias para morrer, embora também pudessem morrer em questão de poucas horas. Observe que Jesus morreu em questão de poucas horas. Jesus foi crucificado à sexta hora do dia. A sexta hora do dia, quando foi às 3 horas da tarde, Jesus Cristo fez o quê? Rendeu-lhe o Espírito, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Nisso aqui, Jesus não morreu asfixiado,
19 e versículo de número 29 a 33, que vai dizer: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no risopo lá, chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Olha que coisa! Rogaram, pois, a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, não. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu água e sangue. Observe que, para acelerar a morte dos condenados, o soldado vinha fazer o quê? Além deles estarem crucificados com as mãos esticadas, o pé em cima um do outro, com um prego fincado sobre o metatarso dos seus pés, uma dor inimaginável. Quando aquele condenado demorava de morrer, eles vinham e quebravam, batiam no joelho com toda a força e quebravam a perna daquela pessoa para que ela morresse mais rápido. Dessa forma, o condenado, olha só, o condenado não conseguia se levantar nem um pouco para respirar, usando os músculos das pernas. Isso fazia com que morresse em seguida por sufocamento ou asfixia. A pessoa só demorava mais de morrer na cruz, louvado, porque tinha um banco e eles deixavam isso de propósito para que a pessoa demorasse realmente ali muitos dias para morrer. Ou quando não tinha um banco, a pessoa tinha que forçar, segurar a mão sobre a cabeça dos pregos, na palma da sua mão, e se suspender desse jeito para puxar o ar para os pulmões, porque quando ele abaixava, os pulmões eram pressionados e queimavam por dentro, e eles poderiam morrer de asfixia. Então, quando eles quebravam as pernas do condenado, o condenado já não tinha mais força para estar se levantando, louvado seja Deus, para buscar o ar para que permanecesse assim vivo, ainda que por um pequeno espaço de tempo. Aleluia! Observe que quando quebrava as pernas do condenado, o condenado morria pelo quê? Por asfixia. Mas o meu Jesus, ele não morreu por asfixia, ele não morreu asfixiado. Dessa forma, o condenado não conseguia se levantar nem um pouco para respirar usando os músculos das pernas. Isso fazia com que morresse em seguida por sufocamento ou asfixia. Veja que o soldado quebrou as pernas tanto no primeiro e o segundo ao lado de Jesus, para que eles morressem asfixiados. A cruz era uma morte lenta, de perca de sangue, falência múltipla dos órgãos, asfixia e dolorosa. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, não morreu sufocado ou por asfixia. Prova disto é que ele disse: tenho sede, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Prova de lucidez e não de quem estava em agonia debatendo-se. Prova de lucidez e não de quem estava em
debatendo. Eles não quebraram as pernas do cordeiro para que o mesmo morresse asfixiado. Eles não quebraram as pernas do cordeiro para que o mesmo morresse asfixiado. Primeiro, porque Jesus já havia morrido. João capítulo 19, versículo 30 a 34 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Não lhe quebraram as pernas. Então eles só quebravam as pernas do condenado para que o condenado morresse asfixiado, para que o condenado morresse sufocado. Mas Jesus, eles não quebraram as pernas, porque Jesus já estava morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus não aceita sacrifício sufocado, mas imolado. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Segundo, eles não quebraram as pernas do cordeiro para que se cumprisse a palavra de Deus que diz: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Êxodo capítulo 12, versículo 46 diz: numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrará os seus ossos. Número capítulo 9, versículo de número 12 diz: dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, e celebrarão. Louvado seja Deus. Salmo de número 34, versículo 20 diz: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. Então Jesus Cristo, louvado seja Deus, a sua base, as suas pernas, os seus ossos não foram quebrados. O meu Cristo, o teu Cristo, não morreu por asfixia. Louvado seja Deus. O malfeitor da direita morreu por asfixia. O malfeitor da esquerda, melhor dizendo, o malfeitor da direita morreu por asfixia. O malfeitor da esquerda morreu por asfixia. Mas o meu Cristo não. Jesus Cristo não morreu por asfixia. O primeiro malfeitor à direita morreu por asfixia. O segundo à esquerda morreu por asfixia. Mas um não morreu por asfixia. O soldado não quebrou as suas pernas. Se você for observar, leia lá essa parte de João capítulo de número 19, versículo de número 29 até o 36, e faça essa pergunta: por que eles quebraram as pernas dos condenados? Era porque as pernas do condenado era que dava âmbito, era que dava força, era que dava condição para eles flexionarem para cima e puxar o ar para os seus pulmões, porque quando eles abaixavam, os seus pulmões eram pressionados, havia uma compressão dentro do seu pulmão por falta de ar, e começava a arder e queimar. Então eles levantavam para cima e puxavam o ar. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não morreu por asfixia, ele não morreu por asfixia. Eles não quebraram as pernas de Cristo porque Cristo já estava morto, já havia morrido. Não quebraram as pernas de Cristo porque, segundo a Bíblia, tinha que se cumprir as Escrituras. Deus preservou todos os seus ossos. E em terceiro lugar, mesmo que Jesus tenha sangrado até o fim e lhe quebrassem as pernas, que constataria, segundo a narração dos fatos, que ele havia morrido por asfixia após ser quebrado as pernas, e não pela morte hipovolêmica. Hipovolêmica é a perca do sangue, é o sangue se esvaindo. Então Jesus morreu por morte hipovolêmica. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse que ele dava a sua vida. Ninguém tem maior amor do que
este que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus lhe chama de amigo aqui nesta noite. Ele deu a sua vida por você. Olha que coisa, estávamos perdidos, estávamos distanciados, estávamos condenados à morte, estávamos indo para o inferno, mas Jesus apontou ele dizendo: Jefferson é meu amigo, louvado seja Deus. Irmão Joãozinho é o meu amigo, irmã Nilza é minha amiga, irmã Maria José é minha amiga, irmão Miquéia é meu amigo. Então eu vou dar a minha vida por ele. Louvado seja Deus. Jesus não aceitou morrer por morte de asfixiamento. Ele lutou até o fim, até o dado momento em que a sua vida foi tomada por Deus. O seu sangue, a última gota de sangue foi derramada sobre a terra. As suas pernas não foram quebradas. Ele não morreu por asfixia. O quebrar das pernas era para tirar a condição do indivíduo, flexionar o corpo para cima e puxar o ar para os pulmões. Quebrando as pernas, não tinha como condenado flexionar-se para cima e ter a felicidade de respirar mais uma vez, podendo manter-se vivo por mais um período de tempo, ainda que curto fosse esse período. Então eles quebravam as pernas para que os condenados morressem logo. Louvado seja Deus. Haja visto que muitos condenados demoravam de morrer, mesmo sendo crucificado e perdendo sangue, com grande dor e também com falência múltipla de órgãos. Mas o meu Cristo, o meu Jesus, louvado seja Deus, a sua morte, por mais horrenda que foi linda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode contestar a morte do nosso Cristo. Ninguém pode contestar a morte do meu Jesus. Ele não morreu por asfixia, não quebraram as suas pernas. Ele morreu, ele entregou a sua vida por nós. Se nós queremos melhor entender, diz: eu dou a minha vida e depois eu tomo ela de volta. Foi ele que deu a sua vida por nós. Ninguém tirou a sua vida, ninguém teve o gosto, louvado seja o nome do Senhor, de arrancar a sua vida. Ao contrário, ele deu a sua vida e morreu e ressuscitou e assentou-se à direita de Deus Pai, e por isso nós louvamos e glorificamos o seu nome. O cordeiro não poderia morrer por asfixia, e sim imolado. Amém. E graças a Deus.